Estamos de volta em sua companhia, primeiro bloco da segunda-feira, início de semana, né, gente? Início de mês, estamos aí em pleno mês de maio, mês das noivas. E falando nas noivas, a gente quer agradecer um convite que me chegou em mãos através do empresário Geraldo Mai e também da sua esposa, da Elza Mai. Mandar um beijo para a Elza Mai, que sempre está aqui ligado no nosso estilo, que é um convite para o enlace matrimonial da sua filha Yasmin e o André. Convite lindo, né? Muito bacana, por sinal, com recepção lá no Multiplex Mais. O enlace matrimonial da Yasmin Maia e do André acontece agora dia 14 de maio, né, num sábado, e realmente é uma festa para marcar aí, né, tanto o enlace matrimonial da Yasmin e do André, como também mais uma festa da família Mai. Parabéns aos noivos Yasmin e André, parabéns à família também do Geraldo Mai, né, por mais um filho que vai para o enlace matrimonial. Com certeza vamos marcar presença lá nesse super casamento, dia 14 no Multiplex Mais. Muito obrigado pelo convite, sucesso e parabéns aí para o André e para Yasmin Mai. Bem, vamos ao quadro Bem-Estar hoje, falar um pouco mais sobre estética. O Bem-Estar de hoje conversa com a doutora Bianca Borgo. Ela é atuante em Vila Velha e vem falar um pouco mais, né, através como médica com medicina aplicada à saúde, que é a sua especialidade, de falar um pouco mais sobre a estética, né, como é que anda esses tratamentos. Afinal de contas, todo mundo gosta de estar bem e hoje em dia o que não falta são tratamentos e produtos para a gente cada vez mais estar bem em termos aí de saúde, estética e muito mais. Doutora Bianca Borgo, obrigado pela presença, tudo bem? Obrigada a você, Alfredo. Boa tarde. Tudo certinho. Que bom. Quero falar um pouco desses tratamentos estéticos. Hoje me parece que a estética ela ganhou uma conotação muito alta e não tem distinção. É homens e mulheres preocupados com a sua aparência acima de tudo, né, doutora? Exatamente, Alfredo. E cada vez mais os jovens e até os mais velhos vêm procurando, homens e mulheres querendo se cuidar, querendo mesmo tratamentos que minimamente invasivos, que não tenham tanto tempo de repouso pós-procedimento, que possam voltar para suas atividades diárias normalmente, sem um período de repouso, afastamento do trabalho. É verdade, eu tenho notado hoje em dia, e muita gente sabe disso, né, que as intervenções cirúrgicas, leia-se plásticas, né, e outras coisas mais, elas estão cada vez menores, assim, as pessoas procuram menos cortar e mais manter através de tratamentos. Exatamente, a busca principal é procurar ficar de uma forma natural, uma forma manter a aparência sem nada artificial, algo que consiga manter as atividades diárias e tenha uma suavidade no envelhecimento. As pessoas não querem também deixar de envelhecer, elas querem envelhecer bem, uma boa aparência. É verdade, até porque, né, a gente às vezes vê casos por aí que a pessoa estica demais, que é a palavra certa, né, doutora? Estica demais e depois a gente vê que tem alguma coisa que destoa, né, do resto do corpo, porque tem um pouco dessa noção, né, de deixar, como você bem falou, envelhecer, mas tá tudo uniforme, né? Exatamente. Dependendo do procedimento que a pessoa faz, a gente consegue muitas vezes reverter. É diferente, muitas vezes, nada contra a cirurgia plástica, né? As cirurgias em geral, porque elas são muito bem-vindas, elas têm as indicações delas, mas um botox, ele tem um período de ação, um preenchimento, dependendo do produto utilizado, a gente pode até retirar, dependendo de onde ele foi colocado. Se a gente não gostou, a gente consegue retirar. Os peelings, nós conseguimos ser suaves, fazer as coisas aos poucos, sem nada muito agressivo, para a pessoa também não se sentir tão diferente. Que a pessoa quer se sentir melhor, mas não diferente. É, né? Verdade. Tem, às vezes, procedimentos, inclusive até de preenchimentos, né, tanto no Botox como no Restylane, que tem pessoas que realmente acusam uma certa deformidade. Por exemplo, a boca às vezes fica muito, né, uma saliência maior, às vezes a bochecha também, mas isso é mais quando a pessoa pede também, tem um pouco isso. A pessoa pede para exagerar um pouco, né? Algumas pessoas pedem. No caso, eu costumo usar o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é reabsorvível, né? Ele tem um tempo de duração no organismo, ele é feito o nosso organismo tem ácido hialurônico, então depois de um tempo o organismo mesmo reabsorve e ele some. E aí você tem que fazer nova aplicação. Existem as aplicações feitas pelo polimetilmetacrilato, você já deve ter ouvido falar, que é o PMMA. Aí são substâncias que não são reabsorvíveis. Particularmente eu não faço justamente
porque são substâncias mais delicadas de você trabalhar e que a satisfação não costuma ser, pela minha prática, não tão boas. Agora, veja bem, doutora, essas substâncias que são aplicáveis, né, Restylane, Botox e outros mais, não há nenhum tipo de restrição, por exemplo, a pessoa pode rejeitar, pode ter algum tipo, né, de alergia ou algo no gênero, isso aí já está testado, a pessoa pode ser aplicada diretamente sem precisar, às vezes, como tem, né, certos medicamentos que você testa antes de aplicá-los? A toxina botulínica, Alfredo, são 3 classes de toxina. Existe uma classe que é justamente voltada para quem tem alergia à proteína do ovo, por exemplo. Então, quando a pessoa já chega no consultório relatando que ela é muito alérgica, que ela é atópica, ela é asmática, geralmente a gente costuma optar por esse tipo de toxina. E esperar se ela vai ter alguma reação alérgica, realmente a gente não tem como fazer um teste de contato antes. Mas quando a pessoa já chega no consultório, pela anamnese, falando que ela é uma pessoa muito alérgica, a gente tem como ter uma precaução, uma profilaxia, para que ela aceite aquilo de uma forma melhor. A respeito dos preenchedores, o ácido hialurônico, por exemplo, é uma substância bem segura, justamente porque ela é feita de algo que nós também temos no organismo, né? Então, o organismo... as complicações achar, são, né, uma rejeição, né? Doutora Bianca, hoje os procedimentos, né, de preenchimentos, a gente conhece, tem Botox, tem, né, o ácido hialurônico, tem também os outros procedimentos. Eu queria que você falasse um pouco deles, que eles estão mais em voga hoje, é o que mais que é usado, né, que a gente sabe antes de qualquer intervenção cirúrgica, para quem quer manter realmente, né, uma jovialidade maior, às vezes, né, corrigir uma certa imperfeição em qualquer parte do corpo, principalmente no rosto, né, gente, uma ruga, qualquer coisa disso. Esses preenchimentos ainda são os que estão vigentes no mercado hoje? Sim, o ácido hialurônico é o que tem sido mais usado. O Botox, a toxina botulínica, para terço superior, para essas rugas dinâmicas da testa, pé de galinha, é o que tem sido mais usado. Mas, como qualquer cuidado da pele, a gente tem que começar também cuidando da textura da pele. Então, essa época que o tempo começa a mudar, pelo menos pra gente, já começa a dar uma esfriadinha. Não tá frio, mas começa a dar uma esfriada. Os peelings são muito bem-vindos, os lasers. O microagulhamento tem sido algo muito procurado no consultório, em alternativa ao laser, porque o laser tem um período de afastamento do trabalho. O microagulhamento, no dia seguinte, você já pode voltar ao trabalho com ótimos resultados. Então, não só os invasivos, mas até os externos, né, os tópicos, eles têm sido muito bem aceitos, muito bem procurados essa época do ano. Essa época do ano, né, gente, agora que começa o outono, o frio está chegando aí, né, sorrateiramente, ele devagarzinho está chegando. Para as pessoas que gostam de fazer, né, esse tipo de procedimento que você precisa escamar a pele, precisa às vezes, né, fazer um tratamento mais intensivo na pele, é a temperatura ideal, né, doutora? Agora, quando começa agora a esfriar o tempo, acho que a pele está mais preparada para receber esses tratamentos. Isso, Alfredo, porque nós moramos num estado que é totalmente tropical, as pessoas gostam de praia, por mais que usem o filtro solar, muito calor, às vezes tem muita dificuldade no verão de ficar reaplicando. Esse período agora do outono, inverno, começa a esfriar, a pessoa já tem uma periodicidade melhor com isso, ela tem uma mais certa, ela cumpre mais certinho, né? De 2 em 2 horas reaplicar o filtro, e descamar acaba não sendo tanto um problema porque ela não vai ficar se expondo, né? E em casa, lembrando também que não adianta também a pessoa fazer os procedimentos no consultório e não utilizar os produtos em casa, porque isso também potencializa os tratamentos que nós estamos fazendo no consultório. É verdade, isso que eu queria falar, inclusive, porque a gente vê tanta gente com o rosto bonito, com o rosto, né, realmente bem cuidado, a gente vê que tem um cuidado ali. E a gente pensa, poxa, será que foi só apenas um preenchimento? Não, tem toda uma sequência de tratamento. E isso é fundamental, né, doutora? Para se ter para se potencializar, como você bem colocou, na questão do tratamento, para ter um resultado mais eficaz, né? Sim. Quando a pessoa chega no consultório e ela vem com uma queixa, a gente já se baseia em cima de toda uma queixa para tentar
fazer um conjunto de tratamentos, programar exatamente o que vai ser benéfico para ela naquele momento. Então, a pessoa às vezes tem um melasma, ou só umas manchinhas de sol, ou só mesmo quer melhorar a textura da pele. A gente vai trabalhar em cima daquela queixa. Às vezes uma pessoa com a pele mais madura, a gente programa um preenchimento, um botox, mas isso é individual. As avaliações, elas são preciosas por isso, porque a gente avalia a pessoa individualmente, e o procedimento que às vezes é bom para fazer em mim não é tão bom para fazer em você. Então, sempre individualizando o tratamento para dar para as pessoas. Ou seja, cada caso é um caso, né, gente? Não adianta muita gente tem mania de ficar copiando, né? Ah, minha amiga fez isso, eu vou fazer. Minha amiga fez aquilo, eu vou fazer. Mas a coisa assim, no procedimento, não é muito bem assim. Precisa-se de um profissional, como o caso da doutora Bianca Borgo, né? Para poder avaliar a situação, para ver se realmente, até nas dosagens, né, doutora? Exatamente. Tem diferenças, né? Tem diferença porque a idade das pessoas varia. Algumas pessoas, elas, às vezes, infelizmente, às vezes chega uma pessoa de 40 anos, mas que tem uma aparência mais velha, e também chega gente de 40, 50 anos com uma aparência muito mais jovem. Então a gente não pode pesar que o que vai ser bom para mim vai ser bom para você, o que vai ser bom para outro. Sempre individualizar o tratamento, saber referenciar exatamente o que fica melhor. Não adianta a pessoa chegar falando, eu quero um botox, ou eu quero um preenchimento, se às vezes ela não tem indicação naquele local, naquele momento. É verdade. Doutora, a gente vê muitas mulheres na questão de preenchimento de lábios, né, de bochechas, essas partes que realçam mais, mulheres fazendo. Os homens estão também procurando um pouco desse preenchimento, ou é só mesmo botox, limpeza de pele, né, laser, ou os preenchimentos estão sendo bem-vindos do lado masculino também? Para o lado masculino também, Alfredo. Os preenchimentos, a toxina botulínica, o botox, tem sido muito procurada justamente para prevenir as rugas estáticas. Eu costumo sempre explicar essa diferença, Isso é bom, né? que seria uma ruga estática, Então, por exemplo? Às vezes tem as rugas dinâmicas, que quando a gente conversa, elas vão mexendo a testa, os pezinhos de galinha, quando a gente sorri. Porque não tem jeito isso aí, né? Isso vai aparecer. O problema é que, quanto mais a gente faz isso, mais elas se evidenciam, e aí elas começam a deixar marcas superficiais na pele. E a gente não quer que fique com aquela aparência envelhecida. Isso que dá o aspecto envelhecido. Então, o botox, quando a gente fala para aplicar, quanto mais jovem e prevenindo, isso é justamente para essas linhas não irem aparecendo ao longo dos anos, entendeu? E os homens têm procurado, sim, muito a toxina botulínica, porque não gosta desses pés de galinha, não quer ficar com a aparência cansada, muitas vezes aquele olhar caído, que dá aquele ar mesmo de... A pessoa que está cansada, estressada, aborrecida, e não quer. E a expressão acaba acompanhando, é impressionante isso, né? E os preenchimentos também têm sido muito bem-vindos, muitas vezes por rugas que são mais profundas, que querem ser preenchidas, bigode chinês, lábio também, sempre tudo muito sutil, nada extravagante. Nada que também comprometa muito a aparência, mas tem sido procurado pelos homens, sim. Doutora, a senhora está falando muito em rugas, eu quero até tirar uma dúvida aqui, porque a gente sabe que existem vários tipos de rugas, né? Tem ruga de expressão, tem ruga de sofrimento, tem ruga de envelhecimento, né? Que não tem jeito, essa aí eu acho que talvez seja pior, né? Porque ela é cronológica mesmo, né? A pele vai mostrando seus sinais através do envelhecimento. E tem rugas que as pessoas, às vezes, por desleixo, toma muito sol, não cuida da pele, a pele fica mais, né, mais ressecada, acaba criando aquelas rugas indesejáveis, aquelas marcas realmente, e as marcas de expressão. Todas elas podem ser realmente mais aliviadas, podem ser tratadas de forma que até algumas sumam realmente, elas desapareçam? Alfredo, dependendo do grau de envelhecimento da pessoa, a gente consegue pelo menos amenizar bastante. Como eu te falei, a pessoa não adianta ela ir no consultório e esperar que a gente vai fazer um milagre. É verdade. Infelizmente a gente não consegue, mas a gente consegue melhorar muito. Os peelings são sempre muito bem-vindos no aspecto de renovação celular, renovação da pele. Hoje em dia, como eu falei, o microagulhamento é aquele rolinho cheio de agulhinha, tem sido muito bem, algumas artistas têm usado, a Luciana Gimenez tem feito, tem sido muito procurado. E dá um resultado realmente imediato, sim, né? Leva de 4 a 8 semanas, que é a produção de colágeno, mas a gente combina geralmente, não adianta você fazer um procedimento só, geralmente. As peles mais envelhecidas, elas pedem um pouco mais de intervenção.
mas a gente consegue amenizar bastante. Não vamos conseguir transformar uma pessoa de 50 anos com cara de 25, mas a gente consegue melhorar muito, deixar um aspecto natural. A gente consegue diminuir bastante as linhas, melhorar o aspecto, deixar uma pele mais viçosa, uma pele mais brilhosa, mais fina. Melhorar as rugas, a toxina, o preenchimento a gente consegue melhorar esses vincos, os sulcos, bigode chinês, às vezes o sorriso marionete. O contorno labial é algo que faz muita diferença, muitas vezes não é volume que a pessoa precisa, às vezes ela precisa só mesmo de um contorno. Hoje em dia tem sido muito realizada a bioplastia. A diferença do preenchimento e para a bioplastia é que o preenchimento ele preenche realmente os sulcos e a bioplastia ela vem para fazer o contorno do rosto. Ah, tem essa diferença que é fundamental, porque às vezes o preenchimento, né, gente, a gente conhece, todo mundo sempre conhece alguém que fez e tal, e sempre a gente nota que tem algo avantajado a mais para a boca estar, né, maior, ou às vezes, né, as maçãs do rosto estão mais acentuadas, e isso acaba modificando um pouco também na questão da forma do rosto. É tudo né? questão um pouco de bom senso, mas tem como a gente fazer isso tudo de uma forma sutil que a pessoa não se transforme, ela só melhore. Só dá aquele realce. Realce, né? realçar o que ela já tem de bonito. Muito bom, né, gente? Estamos aí abrindo a segunda-feira e conversando com a doutora Bianca Borgo, que é médica com aplicação estética já no segundo bloco. A gente vai dar várias dicas, inclusive dicas básicas para você que está em casa poder se cuidar e retardar aí o seu envelhecimento da pele e principalmente da sua aparência.